o 7 de setembro, a falta de povo na rua marcou o dia da independência. Em Brasília, o entorno das arquibancadas montadas para o desfile militar ficou vazio. Lula e Janja acenaram para o nada quando saíram em carro aberto do Palácio do Planalto. E no ano passado, todo mundo lembra, na mesma data, uma multidão tomou conta de Brasília. E aí, sem povo, o Lula foi fazer o quê? Foi comer jabuticabas. Ó, quem planta, colhe. Esse pé de jabuticaba aqui eu plantei no meu mandato de 2007 a 2010. E precisei vir aqui para comer a minha jabuticaba. O Brasil é o país da jabuticaba e é o país que tem agora no poder alguém condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, que do nada, de repente, né, foi liberado para concorrer às eleições. E os poucos militantes petistas que foram ao desfile dessa vez não ganharam o tradicional pão com mortadela. A alimentação foi garantida pelo Exército. Está aí o vídeo que a gente mostrou no Sem Filtro. O Exército servindo cachorro-quente com molho de tomate bem vermelho na esplanada dos ministérios. Não sei se tinha também um suco de melancia, mas o cachorro-quente estava lá, garantido. Consta, vamos lá. Consta participou do Sem Filtro com a gente na quinta-feira e deixou espaço para uma discussão aí grande. Acho que a gente precisa ter essa discussão, mas, primeiro, disseram que despolitizaram o 7 de setembro, né, que voltou a ser uma festa, a imprensa, né, uma festa cívica, as relações institucionais agora foram restabelecidas, está lá a Janja, Consta de vermelho, fazendo o Lzinho. E acho que o Consta trouxe na quinta-feira ao Sem Filtro uma discussão que é importante realmente, porque despolitizar, Consta, de certa forma, para essa gente, é impor uma ideia, é impor uma opinião única, né? Extirpar o debate. E isso continua avançando, Consta. Então, você estava muito irritado. Eu estava achando muita graça desse 7 de setembro sem povo, né? Sem ninguém, absolutamente sem ninguém, em todas as cidades as quais eu acompanhei aí, o desfile cívico-militar. Mas a gente precisa, de alguma forma, reagir a isso, Consta. Acho que a sua participação na quinta-feira no Sem Filtro trouxe isso como uma discussão importante para a gente. O silêncio foi alto, né? Gritou, mas e agora, Consta? Como é que a gente reage a tudo o que tem sido feito e dito de absurdo? Essa é a grande questão, Lacombe. Veja, eu não discordei, né, de que foi importante o simbolismo desse total esvaziamento das ruas no 7 de setembro. Eu acho que foi uma ausência muito importante do povo nas ruas, foi um silêncio ensurdecedor, que deixou muito claro que os institutos de pesquisa mentem, que o país não está dividido, porque a gente não consegue ver a outra metade em canto algum, né? Que o Bolsonaro, o fascista, golpista, arrastava multidões, e não era só o Bolsonaro, eram pessoas felizes em poder resgatar um sentimento patriótico, uma esperança num futuro melhor, famílias inteiras com a bandeira do Brasil, crianças, gente rica, gente pobre. Eu sei porque eu estava lá no 7 de setembro do ano passado. E isso foi uma festa cívica muito bonita. E esse ano nós tivemos o quê? Uma festa feita de autoridades para autoridades, sendo que uma delas importante não marcou presença, isso tem que ser registrado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, mas uma festa feita para eles, por eles, e só não tem povo nessa equação, né, do governo popular. Então, isso tudo tem um simbolismo, um recado muito importante. Eu não discordo disso. O meu ponto é o seguinte: se a alternativa era celebrar junto com a Soraya Tronic e fingir que o verde e amarelo é o do Brasil, da União, e vamos festejar esse momento, não importa quem está no poder e o que está acontecendo com o país, ou ficar em casa e dar esse brado retumbante, ainda que em silêncio, para toda essa turma da mídia corrompida e do governo escutarem muito bem, não tem dúvida que era a segunda alternativa, mas existia uma terceira. E eu quero crer que ela ainda exista, que é sair de novo às ruas para protestar.
sair de preto, de luto, sair com placas abaixo a ditadura, defesa da Constituição, show Lula, sai corrupto, comunista, safado, bajulador de tirano, psicopata, sei lá. Vamos voltar a ir para as ruas de alguma forma, que é a única forma de esse pessoal entender para valer que há uma reação, porque o Lula ficou incomodado com o esvaziamento das ruas, mas e o Alexandre de Moraes ficou? Ele está vencendo, né? Ele conseguiu intimidar toda uma população. Todo mundo tem medo hoje. O sujeito que financiou, deu um dinheirinho para ajudar em algumas pessoas pegarem um ônibus e irem para Brasília protestar, essa pessoa está recebendo visita de Polícia Federal, está arrastada para inquérito ilegal. Não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, é óbvio que está um clima de medo no país. E o meu ponto é, em algum momento a gente vai ter que enfrentar isso, enfrentar os medos. Porque se a gente sucumbir a esse medo e ficar simplesmente em casa observando, ainda que o Lula fique incomodado com a falta de povo, o sistema vai estar adorando. Veja, eu estudei muito a fundo comunismo, Rússia, Putin, vou falar disso depois, né? Mas essa gente não liga para o povo. Eles se chamam República Democrática da China, da Alemanha, né, do que for, e eles não ligam a mínima para o povo. Eles têm uma casta de poder, a nomenclatura, eles perseguem o povo, eles intimidam o povo, eles prendem alguns, eles espancam outros, e quando o povo está totalmente acuado, é tudo que eles querem. Então, essa coisa de que eles viram que não tem um povo, tudo bem, mas eles não precisam de povo, o comunista nunca precisou. De certa forma, se eles têm todo o poder nas mãos, se eles já cooptaram as instituições todas, incluindo Forças Armadas, né, que, como a gente mostrou aí, serviram cachorro-quente, é uma inovação no trabalho de pintar asfalto. Eu faço a ironia aqui porque todo mundo está magoado, está ressentido com as Forças Armadas, mas conversava até esse final de semana num almoço com o Coronel Gerson, né, e ele trazia um ponto interessante. Tudo que a esquerda quer é isso, é difamar as Forças Armadas perante a população e que a gente, os patriotas, a direita, os conservadores, fiquem juntos com os esquerdistas, fazendo coro e tacando ovo nos militares melancias e falar que eles não servem para nada, só para pintar asfalto. Né? Então, eu entendo esse ponto. É tudo que o Dirceu quer, é ou não é? Então, tem que tomar cuidado aqui, porque o jogo está sendo jogado nos bastidores. Então, esse simbolismo foi importante. Mas a minha pergunta é, e agora? E o próximo passo? E no dia 15 de novembro? Ou no dia 12 de outubro, alguns estão falando. Vamos voltar a mostrar que a gente não tem medo de sair às ruas porque é uma prerrogativa constitucional, é um direito de manifestação? Ou o Lula já está no estágio do Putin e ele já avançou ao ponto de todo mundo ter medo de sair nas ruas e eles vão consolidando cada vez mais uma ditadura comunista? É isso que nos aguarda, se nada for feito. Com certeza, um regime totalitário não depende de popularidade e de aprovação. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Né? A gente teme um pouco, e aí as Forças Armadas, a gente olha ali o que aconteceu em Brasília especificamente. Não estou falando aqui que as Forças Armadas deveriam ter feito uma intervenção, coisa desse tipo, pelo amor de Deus. Mas o que foi feito em Brasília no dia 9 de janeiro, né, uma traição, bota todo mundo no ônibus, dizendo que vai levar para outro lugar e de repente leva todo mundo preso, aquilo foi muito feio, ficou muito feio. E Ana, a gente conhece a história da Venezuela, por exemplo. A Venezuela tem mais de 2.000 generais. O Brasil ainda está ali com menos de 200, 175 mais ou menos. Então, a gente tem uma cooptação das Forças Armadas, a gente espera que isso não aconteça. E tem essa coligação ainda vigente, ninguém sabe até quando, do PT com o STF. Ana. Então, ficamos pensando sempre nisso. Como ir para as ruas com segurança, sem que joguem arapucas e armadilhas, né? Seguindo um preceito, um direito constitucional, e como fazer esse protesto, como organizar essa manifestação sem dar brecha para qualquer truque, né, Ana? Eu quero acreditar que ainda há esperança, ainda há o que deve ser a aura das Forças Armadas, que é proteger a nossa Constituição. Tudo bem, eles precisam ser apolíticos, mas a nossa Constituição
precisa estar acima de absolutamente tudo. E durante o desfile, Lacombe, houve alguns momentos ali que, no desfile militar, né, a Marinha passando, a Aeronáutica, o Exército, a Guarda Nacional, aqueles cavalos lindíssimos, e teve gente ali, soldado, que não olhou para o palanque, não. Prestou sua continência, respeito ali ao desfile, até respeito maior à pátria, mas não olhou para o palanque onde o Lula estava. Eu acho que esse 7 de setembro, o silêncio, né, foi, como o Consta disse no Sem Filtro, foi um brado retumbante, falou muito alto, mas muito alto mesmo. O que a gente consegue apurar também, Lacombe, nos bastidores de Brasília, é que o próprio STF, o Congresso, eles não estão tão animados com esse projeto de poder do PT, não. Pode ser que daqui a pouco nós vamos assistir um novo capítulo desse Lula 3.0, só que quem sabe com a chegada do vice. Já fala-se em Geraldo Alckmin para cá e para lá, não sei como eles vão, esse sistema vai jogar o Lula debaixo do ônibus, mas nós sabemos que no Brasil tudo é possível. Sobre as imagens do 7 de setembro, eu também vou ser repetitiva, falar o que eu falei no Sem Filtro, porque para mim marcou demais aquela imagem da Janja e do Lula, a primeira-dama de vermelho. Aquilo sim foi um deboche, e se pegarmos algumas fotos dos 7 de setembro com a dona Marisa Letícia, com a Michele Bolsonaro, todas de verde, de amarelo, de azul. Não, mas a deslumbrada, a desmiolada, tinha que vir de vermelho. Tinha que dar um tapa na cara da nação, mas eu ainda acho que no silêncio ela não vai admitir, embora muita gente possa não concordar comigo. Imagina, não, Ana, esse povo não liga. Eu acho que no silêncio, na calada da noite, ali da caminha quentinha dela, de sei lá quantos R$1.000, né? Quantos R$1.000 estamos pagando pela nova cama da Janja, ela sabe que ela acenou para o nada. Ela sabe que ela acenou para um vazio. As pessoas não gostam dela, não gostam do Lula. O país não está dividido, porque senão metade do país estaria ali apoiando. Não tem divisão. Eles estão com a famosa democracia sem povo. E por mais que ela fique aí rindo, dando gargalhadas nas redes sociais, eu já estou começando a achar, Lacombe, que é mais um mecanismo de defesa para fingir que está tudo bem, porque lá no fundinho ela sabe que o país não gosta dela, não aprovou dessa maneira óbvia que todos querem, né, que a eleição seja olhada e nas páginas de 2022, mas ela sabe muito bem que o vazio e o silêncio, eles falaram muito alto nesse 7 de setembro. Augusto, esse 7 de setembro foi, de novo, voltou a ser o que o professor Olavo de Carvalho chamava de o dia dos aproveitadores da pátria. As pessoas que não têm amor pela pátria. Elas são aproveitadoras da pátria ou no máximo, puxa-saco da pátria. Eu queria ouvir a sua opinião sobre a volta do povo às ruas. O pessoal no chat aqui já está botando pilha para uma manifestação no 12 de outubro. Qual a importância, Augusto, da volta do povo às ruas e de que maneira manifestações devem ser organizadas sem dar brecha para tudo que foi armado já outras vezes? Olha, eu acho que esse silêncio, o recado estrepitoso do silêncio que foi ouvido por todos nesse 7 de setembro, ele não foi um sinal de medo, não, embora o país esteja com medo, o Constantino tem razão, né, por causa dessa indecorrência do comportamento do Supremo, que é inteiramente fora da lei e que prende quem quer, né, quem interessa prender, porque é adversário da frente que apoia um governo chefiado por um ladrão. Agora, vamos lá. 7 de setembro será sempre o dia, por ser o dia da independência, é o dia em que o país
Mostra como é que está a sua alma, o coração e a mente. O que está achando das coisas. E não foi o recado do medo nesse 7 de setembro. Foi o recado do descontentamento, da indignação, da insatisfação. O povo, ao permanecer em casa, eu escrevi isso na Revista Oeste, repito, ao ficar em casa, o Brasil Decente mostrou quem é que controla as ruas. São os brasileiros honestos. São os, pelo menos nos cálculos do TSE, os mais de 50 milhões que votaram contra o PT e os seus aliados. Então, 7 de setembro sempre vai medir, né, como é que está o sentimento popular. Em 2021 e 2022, e antes disso, tivemos a pandemia, né? 2 anos de pandemia. 2021, 2022, o povo estava feliz. Feliz. O povo estava com os problemas todos aí com que tinha de lidar e estava mostrando que apoiava os caminhos trilhados pelo governo. Era um apoio militante. Vamos mudando, nós estamos orgulhosos do Brasil. Era esse o recado. Mas eu disse também antes, pouco antes do 7 de setembro, no programa do Oeste Sem Filtro, eu fiquei dizendo, eu quero ver quem é que vai à Avenida Paulista, não só o desfile, apoiar aqui em São Paulo o governo, porque eram celebrações espontâneas, que foram testemunhadas pela Ana, pelo Constantino, por mim, nós vimos como é que estava o povo. Ninguém convocava, o povo ia para lá, para Paulista, não tinha ninguém dessa vez, nem passeando. Nem passeando. O povo ficou em casa porque o PT não controla mais as ruas. As ruas pertencem ao Brasil Decente. E agora eu faço uma pausa para dizer que o Constantino tem toda a razão. É hora de começar a retomada das ruas, porque o PT não tem força nas ruas e o governo não tem popularidade nenhuma. Eu sei o que é, por ser de família que fez política a vida inteira, eu sei o que é um palanque sem plateia. O Lindbergh também sabe que ele inventou aquele comício sem gente em lugar movimentado, né? O cara fala, passa um ônibus. O povo não está interessado nisso. O Lula viu que apoio popular ele tem nenhum. O Exército, que fez esse papel subalterno, lamentável, em Brasília, de alimentar os manifestantes comprados, alugados pelos organizadores, teve de servir os militantes do MST. Isso aí não representa povo nenhum. As famílias iam para a Avenida Paulista ou lotavam a esplanada dos ministérios. Então foi muito bom deixar claro que o PT não tem multidões a convocar e está chegando a hora de se mostrar, né, que nas ruas, fisicamente, que o povo está insatisfeito. Nós temos de reconhecer que foi um equívoco. Eu não quero bancar o engenheiro de obras prontas agora, mas foi um equívoco esperar que o Exército resolvesse a situação, né, com as manifestações que houve aí nas imediações dos quartéis. E não é o Exército que vai resolver e nenhum homem providencial, é o povo que escreve o seu destino mostrando o que deseja. Eu, só para lembrar, não quero me alongar demais, porque a gente vai continuar no assunto e tratar de outros. Eu vivi a ditadura do AI-5, não tenho nenhum orgulho disso, não. Mas no dia em que nasceu, no dia em que foi decretado o AI-5, também nasceu o Alexandre de Moraes. No dia em que ele nasceu, eu já estava nas ruas contra o AI-5, a favor da democracia. Você só tinha desesperança lá, tanto que veio esse equívoco imenso de luta armada, à esquerda, achando que representava o povo, e errando como sempre. Agora, quando os conservadores e liberais, aí
políticos que viam as coisas com clareza, formaram a resistência democrática, já em 1974, a oposição ganhou as eleições para o Senado de tal forma que o governo, 3 anos depois, o governo militar teve de mudar a composição. A forma de eleger senadores, criou o senador biônico, que era escolhido pelo próprio governo, porque já ia perder a maioria no Senado. E em 79 já veio a anistia, né, dos presos políticos. Eles devem a nós, esses agora que tentam de novo, né, uma ditadura no Brasil, eles devem a nós a liberdade. Tá, os José Dirceus da vida, tá, o Lula não seria nada se não tivesse havido o que houve por força da ação oposicionista. Se saímos de um AI-5, que acabou 10 anos, quando já não fazia efeitos práticos, não produzia efeitos práticos, claro que sairemos de uma ditadura do Supremo em aliança com o Poder Executivo e com o silêncio covarde do Legislativo. Eu acho que esse recado do 7 de setembro foi um recado necessário, poderoso, que faz esse pessoal pensar e precede a volta às ruas de quem tem multidões a mobilizar.